Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de um tema que é interessante para todo mundo: produtividade. Quem é que nas correrias do dia a dia são tantas tarefas que nós temos que fazer que nós pensamos assim que o tempo escorre pelas mãos, é como se o tempo fosse, né? E você fala assim: gostaria de ter mais tempo para produzir mais e com mais qualidade. A boa notícia é que com algumas dicas práticas e com a sabedoria da palavra de Deus, nós podemos sim aprender a ter uma qualidade melhor e a usar melhor o nosso tempo e ainda ter mais produtividade. Por isso eu preparei 3 dicas práticas para aumentar a sua produtividade, baseadas no versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que vai dizer assim, façam tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo ele nos lembra que quando nós fazemos algo para Deus, nós tendemos a fazer com excelência. Esse versículo nos lembra que o que importa é a motivação aí por trás das suas ações, das suas atividades que você vai fazer. Muitas vezes você tá ali, né, desanimada, e aí qual é a motivação por trás disso? Então, quando você fala de produtividade, esse versículo encaixa muito bem, porque quando nós fazemos algo para o Senhor, nós fazemos com excelência, nós fazemos com foco, com dedicação, e é assim que tem que ser na nossa vida diária, porque quando nós estamos focadas, fazendo com excelência, com certeza, naturalmente, a nossa produtividade vai aumentar. Dessa forma, quando nós fazemos algo para Deus, como para Deus, nós colocamos mais empenho, mais foco, mais dedicação, e assim aumentando a nossa produtividade. E a primeira dica é o planejamento e a priorização. Quando o seu dia começar, você vai reservar um tempinho aí para você planejar o seu dia. Aí você vai falar: mas como eu vou fazer isso? Como você vai fazer isso? Exatamente, acordando um pouco mais cedo, né? E você vai poder fazer isso. Priorizar, vai pensar nas atividades que você vai fazer, que você precisa desenvolver ao longo do dia, e você vai dizer ali como você vai fazer, como você vai executar essas tarefas, e ainda vai priorizar aquilo que é importante e o que é urgente. O que é urgente você vai fazer primeiro, o que é importante ali, que você precisa, que não pode esquecer, você vai priorizando. Assim, conforme você vai priorizando, a sua produtividade vai aumentando, porque você vai fazer aquilo que é necessário para aquele dia, para aquele tempo. E ainda, defina prazos que você precisa fazer aquela tarefa. E quando você tem que fazer algo grande, quebre essas tarefas grandes que você precisa executar em pedaços menores, em partes. Vai executando em partes e assim você vai conseguir finalmente chegar ao todo no prazo determinado e assim vai ter mais produtividade. Quando nós planejamos, está refletindo o nosso cuidado e a nossa diligência, conforme nos ensina o livro ali da Bíblia, ali em Colossenses, o qual nós estamos falando desse versículo. Então ele está embasado, porque agora você está cuidadosamente, você não faz as coisas para o Senhor de qualquer jeito, você tem cuidado, você tem diligência. Então isso, quando nós planejamos, também refletindo sim o versículo, estamos de acordo com essa base bíblica. E a nossa segunda dica, ela é essencial para quem deseja ter mais produtividade, que é eliminar as distrações. O que te distrai? Analisa aí o que é que te distrai. É o bip do celular? É as notificações do celular chegando o tempo todo? O que é? Você vai analisar e você vai eliminar. Como você vai fazer isso? Como eu disse, você vai parar e ver. Então é o celular, você vai desligar as notificações do celular. Alguns celulares têm o modo não perturbe. Quando você liga esse modo, você não recebe ligações, não recebe notificações e é ótimo. Então, todo celular você vai descobrir aí como você faz isso. No computador também, silencia aquelas páginas que fica mandando ali avisos o tempo todo, fica mandando as notificações ali e você não consegue se concentrar. Então, também tem como você desligar. Pesquise aí que você vai depois descobrir como faz, então, para desligar as notificações. Isso é excelente. E outra, se você é muito das redes sociais, tente desligar-se das redes sociais um pouco. Por exemplo, se é o Instagram, se é o Facebook, você desconectar a sua conta, porque assim é uma forma a mais que vai te barrar ali. Quando você for entrar, não está direto logado, aí você vai falar assim: opa, eu não estou sendo produtivo entrando aqui. Então você vai procurar fazer o que você precisa fazer. E ainda, para você ter mais produtividade, você pode fazer o que? Trabalhar em um ambiente organizado, porque a desorganização faz a gente diminuir a nossa produtividade. Você sabia disso? Porque o nosso cérebro, ele é muito organizado, tudo separadinho, bonitinho, então ele não consegue ser produtivo em bagunça. Então você vai
organizar o seu ambiente de trabalho e também às vezes tem distrações aí no ambiente de trabalho, você vai tirar, às vezes é uma imagem, alguma coisa, tire, porque você quer ser mais produtiva. E ainda utilize a técnica Pomodoro. O que quer dizer essa técnica? Ela é simples e fácil. Você vai trabalhar focada por um determinado período de tempo que você colocou aí. Vamos dizer que seja 25 minutos. Você vai estar ali totalmente focada mesmo, escrevendo, lendo, seja qual for um lugar, a área que você quer ser mais produtiva, vai focar. E depois você vai tirar aí 5 minutinhos também contabilizado para o seu descanso, para você esparar sua mente. Geralmente funciona e aumenta muito a produtividade de quem está precisando, sabe? Desse aumento de produtividade no dia a dia. E quando nós realizamos uma tarefa com dedicação, nós estamos dando o nosso melhor. E quando nós estamos dando o nosso melhor em uma realização de algo, nós estamos fazendo como para o Senhor, como diz o versículo base, que nós estamos aqui, embasando essa produtividade, o nosso vídeo de hoje, lá em Colossenses 3. Então, você precisa entender isso. Quando você está dedicada, você está ali totalmente focada, você está fazendo como para o Senhor, porque você está fazendo com excelência. E a nossa terceira dica é sobre o descanso e autocuidado. Aí você fala, mas descansar, eu tô falando de produtividade, isso é contraditório, Gleice. Mas eu vou te explicar que não é contraditório. Porque quando você não descansa, você não consegue ter uma alta produtividade. Porque você está cansado, sempre cansado, corpo cansado, e o corpo cansado, o cérebro cansado, que às vezes nem é o físico que está cansado, né? A mente está cansada. Aí você vai ter uma baixa produtividade. Então você precisa descansar. E como você faz isso? Tendo uma boa noite de sono, dormindo um pouco mais. Isso vai fazer com que você, tentar dormir a noite toda ali. Então, dormir um pouco mais cedo para você esticar um pouco as horas de sono, se você tem que acordar muito cedo. Então, assim, isso vai ajudar você a descansar o seu corpo e assim ter mais produtividade. Alimentar de forma saudável, fazer exercício físico, beber bastante água, tudo isso faz com que você tenha mais saúde, você descanse o seu corpo seja melhor e assim você vai produzir mais. Durante o seu dia, faça pausas estratégicas de descanso. Por exemplo, trabalhe um determinado tempo, mas também pare ali 5 minutinhos para descansar, tomar uma água, olhar para um lugar diferente, porque isso tudo já faz a gente descansar um pouco. E ainda separe um tempo aí na sua semana para você fazer atividades de lazer, atividades que você goste, que te dão prazer, porque também provoca o relaxamento. Por exemplo, fazer uma caminhada no parque. Você que está com a mente cansada, você precisa estar mais em meio à natureza, porque a natureza, ela ajuda a gente a ter esse descanso, ver coisas verdes, ouvir o som dos pássaros, tudo isso é relaxante, então ajuda você a relaxar o seu cérebro, a sua mente, e assim você vai ter mais produtividade. Para você que acha que o descanso é contraditório quando fala de produtividade, Deus nos criou com limites, e esses limites, nós temos que respeitar esses limites. Muitas vezes a falta de produtividade está chamando a sua atenção para a falta de descanso, você não está tendo descanso, então é os limites, então é uma necessidade de descansar. O próprio Deus trabalhou e descansou, tirou um dia para o descanso. Então nós devemos aprender com a palavra de Deus que o nosso corpo, criado pelo nosso autor da vida, também precisa de um momento de descanso, e assim você volta com tudo, com mais ânimo, mais motivação para continuar. E lembre-se do versículo de Colossenses 3:23 que diz: faça tudo como para o Senhor, de todo o coração, porque quando nós colocamos Deus como centro das nossas tarefas, das nossas atividades diárias, a nossa motivação e a nossa produtividade naturalmente serão aumentadas. E quais dessas dicas você vai começar a colocar em prática ainda hoje para se tornar uma pessoa ainda mais produtiva? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E ainda, se essas dicas fizeram sentido aí para sua vida de alguma forma, lembre-se de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você ter acesso a mais conteúdos inspiradores como esse. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu te aguardo aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até lá!